Deus seja louvado. Trataremos sobre a música na congregação cristã no Brasil. Pauta: breve histórico e organização da parte musical, formação e desenvolvimento da orquestra, o equilíbrio e a uniformidade na execução, a orquestra na ordem do culto. Breve histórico e organização da parte musical. No princípio não haviam orquestras. Apenas algumas salas de oração possuíam o harmônio. Com o progresso e crescimento do número de irmandade e salas de oração, viu-se a necessidade da formação de um conjunto musical com o objetivo de auxiliar a irmandade no cantar dos hinos. Em maio de 1932, iniciou-se a formação básica de músicos, sempre com aulas gratuitas, nascendo então os primeiros conjuntos. Desde então houve um grande progresso e hoje praticamente todas as mais de 20.000 casas de oração no Brasil possuem músicos. Atualmente estima-se que estamos em 500.000 músicos, incluindo nesse número mais de 100.000 irmãs organistas e aproximadamente 100.000 candidatos estudantes nos grupos de estudos musicais GEM, nas diversas localidades. Organização da parte musical. A organização da parte musical na congregação com suas diretrizes constam das instruções regulamentares para as orquestras e dos tópicos de ensinamentos apresentados nas reuniões anuais. São designados irmãos anciães para assistirem à parte musical, junto aos encarregados regionais, encarregados locais e examinadoras de organistas. Há também os irmãos instrutores e instrutoras, que auxiliam no ensino e formação de novos músicos e organistas nos grupos de estudos musicais. Das atribuições: encarregados regionais de orquestra, atendimento dos ensaios regionais e locais, instruções e orientações musicais para os encarregados e instrutores, testes para cultos, exames de oficialização e acompanhamento dos grupos de estudos musicais. Encarregados locais de orquestra, atendimento em sua comum aos ensaios locais, grupos de estudos musicais, testes para a reunião de jovens e menores, e inserção de novos músicos nos ensaios locais. E, na ausência do encarregado regional, testes para culto oficial. Examinadoras de organistas, atendimento a testes e exames de oficialização para organistas, assistência às instrutoras quanto ao ensino de novas organistas, bem como instruções para o aperfeiçoamento das mesmas em sua região. Portanto, a responsabilidade da orquestra é dos encarregados regionais e locais de orquestra. O órgão quanto ao estudo e capacitação é atribuição da examinadora. Porém, o órgão como instrumento integrante da orquestra está sob a responsabilidade dos encarregados de orquestras. Atualmente temos 1.495 irmãos encarregados regionais de orquestras, aproximadamente 20.000 encarregados locais de orquestra, 1.130 irmãs examinadoras de organistas,
além de aproximadamente 60 mil instrutores e instrutoras. Os inários. Os nossos inários contêm hinos que, em sua maioria, são obras musicais de domínio público, e quando o autor é desconhecido ou foi hino composto por nossos irmãos, não há citação na partitura. Com o passar do tempo, houve a necessidade de atualizações gramaticais, adequações da poesia, dos arranjos musicais e acréscimo de outras melodias e poesias. Foram esses alguns dos motivos que levaram à substituição dos inários ao longo do tempo. A evolução dos nossos inários. Inário número 1, editado em italiano em 1928, continha 375 hinos, sendo 46 para reunião de jovens e menores. Inário número 2, editado em 1943. A partir deste, todos os demais foram editados em português. Ele continha 275 hinos, sendo 25 para reunião de jovens e menores. Inário número 3, editado em 1951. Continha 330 hinos, sendo 30 para reunião de jovens e menores. Inário número 4, editado em 1965. Continha 450 hinos, sendo 50 para reunião de jovens e menores e 7 coros. Inário número 5, editado em 2012, contém 480 hinos, sendo 50 para reunião de jovens e menores e 6 coros. Execução. Ouviremos agora a execução do hino 16 do Inário 2. Observaremos que se encerra com um Amém. No Inário 3 foi excluído o Amém. No Inário 4 alterou-se o arranjo e a fórmula de compasso. No Inário 5 alterou-se a tonalidade. Vamos então ouvir a versão atual deste hino.
formação e desenvolvimento da orquestra. A orquestra é formada por cordas, madeiras, metais e órgão eletrônico, que foram escolhidos segundo o nosso propósito musical. Ouviremos o hino 131, separado por naipes. Desde o princípio da música na congregação, os irmãos que desejaram fazer parte da orquestra sempre foram orientados a consultarem seus encarregados antes de adquirirem seus instrumentos, para que nossa orquestra se desenvolva de forma organizada e equilibrada. Na década de 70, a nossa orquestra correspondia à média de 5% de músicos em relação à quantidade de irmandade. Por esta ocasião, o naipe de metais predominava. Na década de 90, esse percentual atingiu 10% e com a ascensão das madeiras. Já em 2010, chegamos a 15% em relação à irmandade, com a predominância das madeiras, com destaque para a família do saxofone e crescimento na família das cordas. É notório que o crescimento da nossa orquestra, ao longo dos anos, não se desenvolveu de forma equilibrada. Portanto,
temos a necessidade de recompor e repensar sua formação, para que jamais esteja acima do canto da Irmandade, pois a orquestra e a Irmandade, nos cultos, formam um único conjunto. Devem tocar e cantar a uma só voz. Por esse motivo, orientados pelos tópicos de ensinamentos e pelo manual de orientação orquestral, os encarregados de orquestra trabalham para o bom equilíbrio do conjunto, priorizando os instrumentos de cordas, a fim de controlar sua potencialização sonora, com a seguinte formação: 50% cordas, 25% madeiras e 25% metais. Vamos ouvir agora a execução do hino 131, conforme equilíbrio proposto pelo Manual de Orientação Orquestral. Convidamos todos os irmãos que participam conosco desta reunião a executarem com vossos instrumentos o hino 131. 4 pulsos precederão o início. Quem desejar fazer parte da orquestra deve vir com o sentimento de servir a Deus, atendendo à necessidade do equilíbrio orquestral, conforme Manual de Orientação Orquestral. Na congregação, o canto é executado por todos, com o propósito de elevar louvores e súplicas a Deus, sem destaque para um grupo específico. Vamos ouvir o hino 164, executado pela Orquestra e Irmandade.
o equilíbrio e a uniformidade na execução. Equilibrar e uniformizar uma orquestra significa manter todos da mesma intensidade, no mesmo andamento e na mesma articulação. Desde 1932, quando iniciou a música na congregação, o Ministério, através de mais de 48 citações, orienta-nos sobre a uniformidade da orquestra e como deve ser a execução na ordem do culto. Sempre há uma só voz. Ninguém à frente, nem mais forte, todos iguais, no mesmo estilo, buscando um som sóbrio, puro e exato. A seguir, faremos um exercício para demonstrar uma orquestra uniforme, porque tocar em conjunto, tocar uniformemente, é uma arte admirável, porém muito difícil, pois exigirá atenção, sujeição e submissão ao conjunto musical. Exigirá a renúncia da individualidade, deixar de tocar como queremos ou como gostamos e passar a tocar todos juntos e iguais. O primeiro passo para tocar uniformemente é ouvir um ao outro para então se igualarem. Ouviremos agora um exercício de equalização e uniformização dos vários timbres da nossa orquestra. Iniciaremos pela voz do soprano, com o órgão, cordas, madeiras e metais, em seguida a voz do baixo e, na sequência, contralto e tenor. Neste próximo exercício, faremos a equalização e uniformização das 4 vozes, soprano, baixo, contralto e tenor, durante a execução do hino 7/6.
Vamos agora executar em conjunto mais uma estrofe deste hino, buscando o equilíbrio já demonstrado. 2 pulsos precederão o início. Ornamentos ou efeitos a serem evitados. Nenhum instrumento da orquestra deve fazer portamento ou qualquer outro ornamento para não comprometer a uniformidade da orquestra. Somente o órgão e as cordas podem produzir o vibrato, porém sem exageros e seguindo a orientação do Manual de Orientação Orquestral. A seguir, vamos ouvir a execução de um hino com enfeites e com efeitos. Agora vamos ouvir o mesmo hino sem os efeitos e sem os enfeites, sem quaisquer ornamentos. Respiração no Inário 5. As frases musicais são separadas por vírgulas e devem ser respeitadas. As orientações constam das instruções para a utilização do Inário 5. Ouviremos agora uma execução do hino 253, sem o devido respeito a essas respirações.
os instrumentos devem respeitar o sinal de respiração, pois esse obedece à organização da frase, tornando-a compreensível e expressiva. Inclusive, os instrumentos que não são de sopros, cordas, órgão e o acordeon devem respeitar a respiração. O músico deve ter em mente que a frase precisa respirar. Ouviremos agora uma execução do hino 253, respeitando as respirações. Observe que as frases ficarão bem perceptíveis e expressivas. Executaremos juntos mais uma estrofe deste hino, respeitando as respirações como acabamos de demonstrar. 3 pulsos precederão o início do hino. A orquestra na ordem do culto. A orquestra integra o serviço de culto em auxílio ao canto da Irmandade, sob a orientação do encarregado de orquestra. À meia hora. Finalidade. A finalidade dos hinos executados pela organista e do hino do silêncio durante a meia hora tem por objetivo que a Irmandade permaneça em silêncio, em santa meditação e comunhão com Deus, enquanto espera-se o início do santo culto. Meia hora executada pela organista. Intensidade. A intensidade ideal deve ser aquela que todos possam ouvir, mas de maneira suave. Andamento. O andamento deve ser próximo à velocidade mínima indicada no inário e que permita a compreensão do hino. Conforme orientou a reunião de 1961,
O andamento deve ser cantável, ou seja, compreensível e mantendo a proporção rítmica. Esclarecimento. O que a organista deve tocar quando o tempo restante da meia hora não for suficiente para tocar um hino completo? Pode-se estender mais uma estrofe do hino que está sendo tocado ou completar com o coro. Horário e duração da meia hora executada pela organista. Início: 30 minutos antes do início do santo serviço. Término: 10 minutos antes do início do santo serviço. Vamos ouvir agora alguns exemplos de hinos executados no andamento e na intensidade sugerida para a meia hora. Hinos 39, 144 e 248.
Afinação da orquestra. Finalidade: promover a afinação da orquestra tendo o órgão como referência. Horário da afinação. A afinação deve ser realizada logo após o término da meia hora executada pela organista. Como deve ser a afinação? A afinação no Santo Serviço deve ser por família, iniciando pelas cordas, depois as madeiras e em seguida os metais, de forma rápida e discreta devido ao momento do culto. Os instrumentos de cordas têm a necessidade de afinar todas as suas cordas. Para compensar a pouca possibilidade de uma boa afinação, o músico deve ter o cuidado de verificar seu instrumento antes de chegar nos santos serviços, pois um instrumento desafinado compromete um conjunto inteiro. Qual organista deve proceder à afinação? A organista que tocará no culto é quem procederá à afinação. A nota de referência é o Lá3 igual 440 Hz, sem vibrato. Vamos ouvir agora um exemplo de afinação a ser praticada nos santos serviços. Hino do Silêncio. Finalidade. O hino do silêncio tem por finalidade promover a comunhão da Irmandade, preparando-a para o santo culto. Quais hinos não devem ser chamados no hino do silêncio? Não devemos chamar os hinos exclusivos, aqueles indicados por asteriscos, e os coros. Quem pode chamar o hino do silêncio? Qualquer músico ou organista pode chamá-lo, e o encarregado é quem o anuncia para a orquestra, sempre de forma discreta, conforme orienta o Manual de Orientação Orquestral. Horário do hino do silêncio. Inicia-se 5 minutos antes do santo serviço. Intensidade. O hino do silêncio deve seguir a mesma intensidade aplicada pela irmã organista durante os 20 minutos, ou seja, o mais suave possível, pois se trata de um hino para a audição pura. Andamento. O andamento deve ser o indicado no hino. Devemos lembrar que, durante a execução do hino do silêncio, não teremos o soprano oitavado. Violinos e flautas, no hino do silêncio, devem sempre tocar o soprano na altura escrita. Vamos ouvir agora uma execução de um hino do silêncio.
E agora executaremos juntos mais uma estrofe deste hino, observando a suavidade e interpretação já demonstrada. 3 pulsos precederão o início do hino. Resumindo, exemplo para cultos que iniciam-se às 19h30. 19 horas, início da meia hora, com os hinos executados pela organista durante 20 minutos. 19h20, término dos hinos executados pela organista. 19h21, afinação e, em seguida, anúncio do hino do silêncio pelo encarregado de orquestra. 19h25, início do hino do silêncio. Observação: o espaço de tempo entre a afinação e o hino do silêncio deve ser utilizado para análise da poesia e da partitura a ser executada. Hinos durante o culto. Introdução dos hinos. A finalidade da introdução dos hinos é para informar o andamento, a melodia e a expressividade do hino. A orquestra deve manter o mesmo andamento executado pela organista. Nenhum irmão deverá sair na frente ou atrasado, nem mesmo o encarregado de orquestra. As introduções dos hinos nos cultos são executadas somente pelo órgão eletrônico. Quando a orquestra entra, o órgão passa a ser mais um instrumento do conjunto, tocando sem se destacar. Quando não houver órgão, a orquestra fará a introdução, porém, cada instrumento em sua voz. Espaço entre a introdução e o início do hino, média de 2 pulsos. Espaço entre as estrofes, média de 2 pulsos. Vamos ouvir agora um exemplo de uma introdução e o espaço aconselhado entre a introdução e o início do hino. E também o espaço entre o final da estrofe e o início da estrofe seguinte. Ouviremos agora um exemplo com um hino composto. Lembrando que nos hinos compostos
cada pulso corresponde à unidade de tempo e não à unidade da subdivisão. Hino da despedida, executado após o término do santo culto. Execução: apenas uma estrofe coro, se houver. Intensidade: de acordo à poesia. Andamento: de acordo ao indicado no hino. Quem pode chamar o hino da despedida? Qualquer músico ou organista pode chamar o hino da despedida e o encarregado é quem o anunciará à orquestra. Vamos ouvir agora um exemplo, hino 204. O conteúdo aqui apresentado consta dos tópicos de ensinamentos e do Manual de Orientação Orquestral. Os demais assuntos necessários serão apresentados oportunamente. Somos agradecidos a Deus por esta apresentação. Deus seja louvado.